Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a devoção. A devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Hoje eu quero usar esse pequeno contexto aqui na segunda carta de Pedro, né? Onde Pedro ele escreve algumas instruções para os irmãos da fé, né? Os irmãos ali da Ásia que precisavam de algumas instruções. Pedro ele escreve aqui em poucos capítulos algumas instruções sobre o crescimento na fé, sobre ler as escrituras, sobre até mesmo falsos mestres. Mas hoje eu quero enfatizar esse pequeno contexto que é onde Pedro ele diz: se esforcem ao máximo, né? Eu sei que muitas das vezes eu venho aqui diante de vocês e repito algumas coisas, né? Enfatizo alguns contextos, né, bíblicos, e hoje não é diferente. Eu quero lembrar você que é necessário que para que haja um crescimento espiritual, para que haja um fortalecimento na fé, nós precisamos nos esforçar. E aqui Pedro ele deixa uma espécie de receita que eu gostaria de destrinchar junto a vocês. Eu gostaria que nós pudéssemos nesse momento refletir juntos em cada detalhe que Pedro disse. Ele disse assim, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder às promessas. Que promessas são essas? As promessas que Deus nos fez da vida eterna, dos tesouros celestiais, né? De todo aquele que professa a fé em Cristo, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e que passa a receber da parte dele, né? A glória, a graça, né? As promessas que ele nos faz. Porém, para que nós possamos viver essas preciosas promessas, é necessário que a gente se esforce. Tem muitas pessoas que pensam que é só aceitar Jesus, que aceita Jesus como Senhor e Salvador, frequenta a igreja de uma maneira religiosa e é o suficiente para alcançar as promessas. E quando as coisas dão errado, essas pessoas não compreendem o porquê isso acontece. Na verdade, isso acontece porque muitas pessoas ainda não se dedicaram a se esforçar para corresponder às instruções que Jesus nos deixou. E quando nós falamos de instruções, nós falamos dessa receitinha que Pedro deixou aqui na segunda epístola, que ele diz o seguinte, ele diz, olha, acrescente à fé a excelência moral. O que ele está falando aqui pra gente? Ele está dizendo, olha, você tem que ter fé em Jesus? Sim, mas não basta apenas ter fé. Você precisa acrescentar a excelência moral. E o que seria a excelência moral? Seria o fato de você ser íntegro com os ensinamentos cristãos, ser íntegro com as instruções morais que Jesus nos deixou. Quando Jesus nos disse para obedecer, né, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos e nos alimentar das escrituras, ele está dizendo claramente, olha, aplique isso na sua própria vida como um estilo de vida, onde você deposita a fé de que se você agir como eu estou te ensinando, você vai estar cumprindo uma excelência moral, e cumprindo uma excelência moral será muito mais fácil de você caminhar rumo ao cumprimento de promessas, né? E aí ele continua dizendo, a excelência moral ao conhecimento. O que Pedro está querendo dizer, excelência moral ao conhecimento? Ele está dizendo, olha, se você não buscar adquirir conhecimento nas escrituras, através das instruções de Jesus, você caminhará como um ignorante. Caminhando como um ignorante, e não entenda isso como uma ofensa, mas entenda isso como uma visão clara de que quando a gente fala da ignorância, a gente está falando de alguém que não conhece tal coisa. Então, quando nós caminhamos de maneira ignorante, nós não conseguimos compreender o que está acontecendo à nossa volta. Quantas pessoas passam por situações extremamente difíceis em suas vidas porque continuam caminhando cegas
E quando a gente fala cega, é aquela pessoa que está semeando errado, que está cometendo os mesmos erros e, como consequência, colhendo frutos de aflição, de tristeza. E por que isso está acontecendo? Porque essa pessoa ainda não tem o conhecimento, ainda não alcançou a excelência moral. Então ele está nos dando uma instrução aqui, olha, pega a sua fé que você já tem, que você já professa em Cristo, e agora acrescente, né, a excelência moral, ou seja, seja íntegro com o que Jesus está te ensinando, submisso à vontade do Senhor, renunciando ao pecado. E aí, com base nisso, você vai fazer o quê? Você vai adquirir o conhecimento, que é o que eu sempre bato na tecla aqui. Leia a palavra do Senhor. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a gente não se torna um religioso com um livro debaixo do braço, não é nada disso. Nós nos tornamos pessoas sábias, que adquirem um conhecimento milenar, que muda as nossas vidas. Então, o que ele está falando pra gente? Olha, na excelência moral, você tem que colocar o conhecimento, porque com o conhecimento você vai mudar a sua vida, você vai perceber as forças que regem a sua volta, o que te aproxima de Deus, e assim você se torna submisso à vontade do Senhor. E o que mais que ele está nos dizendo aqui? Quando você adquire o conhecimento, ele fala, o conhecimento, o domínio próprio. O que está significando aqui o domínio próprio? Quando você toma conhecimento de certas coisas, você passa a não cometer mais os mesmos erros e automaticamente a renunciar posturas erradas, a renunciar direções erradas. O que você está fazendo? Você está tendo domínio próprio, você está resistindo àquilo que não vai edificar a sua vida, que não vai acrescentar valor à sua vida, que não vai te fortalecer em Cristo. Então ele está dizendo aqui, olha, ao conhecimento você acrescenta o domínio próprio, ou seja, não basta apenas você conhecer o que é certo, mas é necessário que você aplique o que é certo, é necessário que você tenha domínio próprio, porque quando você ouve da parte de Deus, não faça tal coisa, você realmente vai ouvir essa voz, você vai renunciar àquilo, você vai obedecer. Então, obedecendo, automaticamente você consegue caminhar de uma maneira íntegra. Por que a gente está falando de tudo isso? É a receitinha para a gente caminhar rumo às promessas que nos foi deixadas, né? As preciosas promessas de Cristo. E aí ele continua dizendo o seguinte, conhecimento do próprio, o domínio próprio, e ele diz, e ao domínio próprio a perseverança. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, sabe aqueles dias que você está entristecido porque você lida tanto com perseguições, com frustrações, com aflições, que você sente vontade de desistir? Você fala assim, ai meu, eu já fiz tanta força, eu já me esforcei tanto, eu já me dediquei tanto, e olha, ainda não vejo resultado, algumas coisas ainda não estão fluindo. Ele está falando, olha, você tem que continuar perseverante. Quando você tiver o domínio próprio, você acrescenta perseverança, ou seja, você persiste, você permanece, você não larga a posição, mas mantém a postura firme. O que ele está falando pra gente aqui? Vão haver momentos dentro de tudo isso em que você vai se deparar com situações que vão querer te fazer, te forçar a desistir. Mas se você cultiva a perseverança ao seu domínio próprio, você se mantém resistindo, mantém alimentando ali a excelência moral, né? Mantém crescendo em conhecimento, quer dizer, você está fazendo exatamente aquilo que ele nos instruiu aqui. Você vai estar se esforçando ao máximo para corresponder ao que Jesus está nos fazendo, ao que Jesus nos prometeu, né? E aí ele continua dizendo o quê? E a perseverança, a devoção a Deus. O que seria a devoção a Deus? É você estar constantemente na presença de Deus, entregando para Deus a sua vida, o seu coração, se alimentando mais dessa conexão divina, né, dessa comunhão, onde você está sempre falando com Deus, orando a Deus, consagrando a sua vida, consagrando as áreas da sua vida. Quer dizer, você está caminhando numa construção moral, onde você adquire conhecimento, onde você desenvolve domínio próprio, onde você persevera, e aí automaticamente você potencializa tudo isso através de uma comunhão com Deus, uma devoção com Deus, porque através disso você recebe mais graça para se manter firme nessa caminhada. Essa receita que Pedro nos deixou é algo que pode mudar a nossa vida. Se nós olharmos para isso com um olhar espiritual e não superficial e não apenas filosófico, nossa, que palavras bonitas, é muito bonito a gente ouvir aqui Pedro dizer, acrescente a fé, a excelência moral, o conhecimento, olha que bonito, né? Mas e quando nós precisamos aplicar na prática? Porque às vezes as pessoas ouvem uma mensagem como essa e elas dizem assim, ah, muito bonita a mensagem, edificante a mensagem, mas aí elas voltam para a rotina delas
E nessa rotina elas esquecem a instrução que lhes foram deixadas. Olha, tente refletir sobre o que está sendo falado. E se necessário for, ouça novamente, para que você possa aplicar isso na sua vida. Muitas das áreas da sua vida que ainda não foram edificadas, que você ainda tem alguns conflitos, é justamente porque você ainda não parou para refletir, não parou para sentar e mudar, edificar, fazer isso aqui que está sendo deixado como instrução. E para finalizar aqui, ele diz o seguinte: a devoção à fraternidade. O que ele está dizendo? Que quando a gente busca essa devoção a Deus, é automático que essa profunda conexão nos leve a servir o reino de Deus. Ou o que ele está querendo dizer? A andar em comunhão com o próximo, a nos aproximar de nossos irmãos em Cristo. E fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, compartilhando com vocês algo que Deus traz como ensino para a minha vida. Então nós precisamos entender que são degraus, são passos que nós vamos dando na presença de Deus e que vai mudando a nossa vida, vai mudando a vida de quem nos cerca, vai nos edificando e nos direcionando para o que Pedro falou aqui? Para as promessas que Deus nos deixou, para as promessas que Jesus nos deixou. E aí, para finalizar, ele diz: e da fraternidade, o amor. Ou seja, nós saímos dessa frequência de frieza e indiferença que muitos de nós estamos caminhando, onde muitas das vezes nós não conseguimos edificar a nossa vida em amor, porque nós estamos tão ocupados com a nossa própria rotina e preocupações que nós não conseguimos olhar para o lado e dar amor àqueles que precisam. Às vezes nós temos na nossa mão aquilo que o outro precisa, podemos servir, ter compaixão, podemos ser fraternos, podemos compartilhar o que Deus nos dá, mas nós estamos tão frios e indiferentes que nós não conseguimos viver em amor. Então que nós possamos hoje receber da parte de Pedro essa instrução de crescimento na fé, de edificação, onde nos direciona para as preciosas promessas de Deus. Só para finalizar, eu quero só compartilhar com você um pequeno contexto que tem um pouquinho abaixo, que Pedro diz o seguinte: aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, ou seja, pessoas que não edificam sua fé dessa maneira caminham de maneira insensata, não conseguem evoluir na presença de Deus, não conseguem evoluir no crescimento espiritual e não conseguem ver os frutos dessa fé. Então, para que nós possamos ver o fruto dessa fé, crescer na presença do Senhor e viver as promessas em nossa vida, sabe quando você questiona: Deus, por que todo mundo está vivendo a promessa, mas eu ainda não? É porque muitas das vezes você ainda não conseguiu de maneira íntegra seguir essa receita. Você quer a receita de como crescer espiritualmente, crescer na fé, viver as promessas de Deus e não caminhar mais cego? É só você pegar aqui, 2 Pedro capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Fecha seus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento, Senhor, a pessoa que está ouvindo essa oração. Deus, eu quero me colocar nessa oração e eu quero te pedir em nome de Jesus que possa cuidar de nós. Senhor, nós estamos constantemente passando por processos de transformação, de edificação, onde nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos e nos ensine. Então, em nome de Jesus, Senhor, repreenda toda influência maligna que quer colocar preguiça em nosso coração, que quer nos impedir, Senhor, de ouvir a sua palavra e caminhar na sua direção. Repreenda todos os obstáculos, Senhor, afaste todo pensamento negativo, tira tudo aquilo que está, Senhor, querendo impedir a nossa evolução. Muitas das vezes o inimigo quer, Senhor, fazer com que a gente tenha preguiça, desânimo, com que a gente não queira nem sequer aplicar, nem refletir nessa mensagem, mas que o Senhor possa plantar essa semente nos nossos corações. Prepare esse coração que está ouvindo, Senhor. Plante essa semente para que frutifique, é o que eu te peço. E que em nome de Jesus a gente não saia dessa oração da mesma maneira, mas que a gente possa compreender de maneira íntegra que devemos transformar a nossa vida, os nossos atos, as nossas escolhas, caminhando, crescendo na fé, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.